estivemos juntas recentemente e é um prazer poder ter você aqui conosco. Boa tarde. Tudo hoje não falo muito rápido. Então, vou tentar falar para que não tenha, eu percebo e conheçam algumas pessoas, outros eventos, outros tempos, mas tem aqueles que não me conhecem, que conversam com pessoas surdas. Então, vamos fazer exercício. Tem, vocês contam que eu sou uma estrangeira falando português. Aí vocês já adaptam a minha fala. O que eu vou falar hoje é a pauta mais genérica, conhecimentos básicos do campo que eu estudo, do campo que eu venho, estudos feministas sobre diversidade. Eu apenas queria destacar, em primeiro lugar, eu acho importante falar não só do meu lugar acadêmico, mas também como uma pessoa com deficiência. Eu sou surda, eu sou mulher, eu sou lésbica também. Então, eu falo desses três lugares, porque eu acho importante, quando se fala sobre deficiência, uma reclamação muito comum que eu percebo, escuto, entre aspas, escuto porque eu leio os lábios, é que várias mulheres com deficiência falam para mim que participam, tentam participar, ou participam de movimentos de mulheres, que elas não têm esse reconhecimento, porque tendem a perceber a falta da deficiência como uma questão isolada, como se a deficiência fosse uma experiência solitária, como se ela fosse uma categoria do outro, não tem nada a ver comigo. E o que eu quero fazer desta forma é um exercício, tentar discutir a deficiência a partir das interseccionalidades. Não adianta para mim falar de deficiência sem puxar a ponta do cheiro, puxar a ponta da sexualidade, do corpo, da raça, da classe, da sexualidade também, porque somente fazendo dessa forma é que a gente cria uma consciência de que a deficiência tem que ser uma experiência coletiva, não uma experiência individual e solitária. Então, eu quero fazer exercício. Eu vou falar a partir das interjeições. Pode passar. As motivações, primeiro, para esse tipo de fala que eu estou propondo. A primeira coisa, as mulheres com deficiência aparecem nas conquistas da força da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, artigo 6º. É o artigo específico sobre mulheres com deficiência, que a gente sabe. E ao longo de todo o texto, no sentido de não ficar o artigo 6º como uma responsabilidade isolada apenas da questão de mulheres com deficiência. O texto da Convenção transversalizou para incluir a pauta de gênero. Aparece 7 vezes a palavra gênero ao longo do texto da Convenção. Isso é uma conquista, entanto. Tem uma tese de doutorado que fala se uma princesa tímida, estou falando do contexto brasileiro, uma princesa tímida, as mulheres com deficiência, os encontros, os movimentos feministas, tentando colocar as suas pontas. E a terceira motivação é a necessidade de promover, colocar a visibilidade da questão de gênero e deficiência nos campos feministas da ação. Ou seja, as políticas para mulheres precisam incorporar a deficiência como uma questão transversal, mas o campo da deficiência, Secretaria Nacional, por isso, Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência precisa ir
a questão de cheiro. Posso passar? Vou falar no carro, eu quero, porque eu acho importante falar dos estudos sobre TPC, porque as políticas públicas para a TPC só ganham legitimidade a partir de dados. Precisa de dados, precisa ser corroborado por dados da academia para justificar esses dados políticos públicos. Deixa eu falar também o que são um campo de estudos sobre deficiência. Primeiro, a deficiência é uma categoria sonora. O que quer dizer? Ela tem o mesmo status do cheiro, da raça, da sexualidade. Ela não é uma categoria das sons, não é apenas uma categoria das sons, é uma categoria sobre som, é uma categoria da experiência, é uma categoria de desvantagem, é uma categoria identitária, deficiência como identidade. Então, quando se discute que nós vivemos imersos, como no contexto atual, uma conjuntura complicada, política, nós temos uma sociedade racista, classista, homofóbica, sexista e capacitista também. Se quer repelar o capacitismo, tem que ir a ponta da deficiência para ser que capacitismo só enxerga a necessidade daqueles corpos que sejam capazes, produtivos, para um trabalho, para atender as demandas do sistema capitalista. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu estudo sobre deficiência, parte das mesmas premissas epistemológicas do campo do estudo feminista. O que é isso? Para quem faz um curso introdutório de cheiro feminista, a gente tem aquela discussão sobre os pinarismos, a dicotomia entre natureza e cultura. A gente fala assim, o cheiro está para a natureza, que o cheiro está para a cultura. Existe cheiro, uma construção social, e o sexo é um dado biológico, que fica embaixo, um fêmea, mas uma pessoa pode não ter uma correspondência entre um sexo biológico e a identidade que ela se identifica, se ela se identifica como mulher ou como homem. O estudo sobre deficiência vai tratar das mesmas questões, ou seja, a confusão que se faz entre deficiência é leição. A leição está para a natureza, que a deficiência está para a cultura. Ele aborda questões da produção de verdades sobre a deficiência, as práticas, os discursos que nós tomamos como verdade da produção da deficiência. Algumas coisas a gente sabe que é, e outras coisas a gente sabe que não é. É preciso refletir sobre isso. Posso passar? Eu queria apenas destacar a primeira geração do campo de estudos sobre deficiência foram refletidos, pautados por homens cadeirante dos Estados Unidos, da Inglaterra. A primeira geração desse campo eram homens com deficiência, cadeirante. Eram de perspectiva marxista, perspectiva materialista. E eles apontaram duas formas principais de discriminação contra pessoas com deficiência. A primeira é a discriminação socioeconômica, que é aquela discriminação provocada pelo sistema capitalista. O sistema capitalista que ele faz, o raciocínio exige que um corpo seja perfeito, pleno, produtivo e capaz para um trabalho. Se não fosse por isso, as pessoas com deficiência não teriam como ter trabalho. Se não fosse a lei de cotas, por exemplo,
Essa é a primeira forma de discriminação massificada, sistemática, contra pessoas com deficiência. A segunda forma de discriminação apontada pela primeira geração é a medicalização, a patologização, a medicalização do corpo e das substâncias. Fecham bem. Essa é a segunda forma de discriminação. A primeira tem a ver com a questão de classe, como alguns colegas na parte da manhã apontou, a relação entre propensão e deficiência tem a ver com a discussão de classe. A segunda tem a ver com a discussão do corpo, da sexualidade. Fecham bem como essa segunda forma conecta com as demandas do movimento lésbicas, gays, travestis, transições, o que é a pauta das pessoas trans, é a despatologização das identidades trans. Elas não querem que um corpo dela, com que ela se identifica como um homem ou mulher, sejam pautados por um laudo doméstico. É a mesma questão que pessoas com deficiência enfrentam para provar que é capaz, para provar que tem uma limitação, uma restrição de participação a hospitais. A educação, que para a educação acaba recuperando a necessidade especial, um laudo médico para apontar a escolha pessoal da pessoa com deficiência. Então, a medicalização, a patologização do corpo, da subjetividade, é uma pauta que aproxima o movimento da deficiência, o LGBT, a população LGBT, o direito ao casamento, o direito à sexualidade, implica a patologização, desconstruir o pressuposto da patologização do corpo da pessoa com deficiência. Só que a primeira geração esqueceu de uma terceira forma de discriminação. Qual é? É a discriminação provocada pelo gênero, uma discriminação que tem a ver com o recorte do gênero. Porque a discriminação relacionada ao recorte do gênero entra em cena a segunda geração, que é a geração da crítica feminista. Elas, a maioria delas, são mães cuidadoras de pessoas com deficiência. São as mães que vão promover essa quilata para fazer a importância. Tem alguma coisa errada, porque a primeira geração acabava reproduzindo discursos dominantes de gênero e classe. Porque é importante falar de gênero, porque a experiência da deficiência é gerificada. O que quer dizer? A experiência da deficiência se dá de formas, de maneiras diferentes para homens com deficiência e mulheres com deficiência. Se manifesta de maneiras diferentes por causa do gênero, por causa do recorte de gênero. Tem várias pautas, situações que mostram porque a corteza está daquela maneira para mulheres com deficiência e não para homens com deficiência. Por exemplo, é mais fácil o homem com deficiência casar com mulheres sem deficiência do que o contrário. Mulheres com deficiência casando com homens sem deficiência é bem mais complicado. Tem um recorte gênero aí. O direito a exercer a sexualidade é mais complicado para mulheres com deficiência do que para homens. São alguns exemplos. A ética feminista da deficiência e do cuidado tem a ver com a crítica, a noção de independência da primeira geração. A primeira geração fazia a questão para o argumento, se aferam, enfim, eles esqueceram do debate do corpo, como se um corpo não tivesse história. Eles não quiseram falar do corpo, porque eles achavam que falando do corpo ia abrir uma brecha para a autoridade da medicina, para a autoridade médica, se pautar as decisões sobre a vida das pessoas com deficiência. Não vamos dar munição
para ver se na pração de falar do que é a experiência da dor de viver um corpo doente, lesado. As feministas, que eles estão querendo dizer, não, nós precisamos provar que somos capazes de TPT, sem precisar xeriquei. E as feministas vão dizer assim, não, peraí, é parte constituída da condição humana, a gente viver em uma relação de interdependência. O cuidado faz parte das relações humanas. Então, não é de interdependência que nós devemos falar, é de interdependência. Todos nós, com deficiência, vivemos numa sociedade pautada por um contínuo do cuidado. Nós nascemos, precisamos de cuidado, morremos, precisamos de cuidado. Só que tem algumas pessoas que, devido às suas condições, impedimentos físicos, intelectuais, mentais, visuais, auditivos, podem demandar mais cuidado do que eu, por um prazo maior. O tempo de uso para a tarefa de cuidado é maior. Nós temos um ente familiar que tem uma deficiência. Pois é, para minha mãe, levou 10 anos da vida dela, abandonou o emprego, um trabalho, para ficar em casa, cuidando de mim, para me ensinar a falar, a ler e a escrever. Depois que ela viu que eu já consegui vencer em etapas, daí ela começou a pensar nos projetos pessoais dela, mas para conseguir o retorno do errado de trabalho, já era discriminada por causa disso. Então, tem uma questão de gênero aqui, aí. Posso passar? Eu quero mostrar algumas coisas que conectam ao campo da deficiência com várias pautas que é de outros segmentos. Eu queria destacar também a maioria das pessoas com deficiência são negras. A maioria das cuidadoras, assistentes pessoais, porque tem uma polarização, são um termo cuidador, ou um assistente pessoal, ou atendente pessoal. A maioria dos cuidadores, cuidadoras que a família contrata quando tem recurso, quando o Estado não provê, mas quando tem recurso, são negros. Então, tem uma questão de raça, o incremento do gênero, raça, classe. A primeira, o refresco desse primeiro seminário nacional tem a ver as primeiras discussões que eu, no meu caso acadêmico, vi, que já alocava a deficiência numa perspectiva transversal. Intergestão foi a partir desse evento, um fórum, doenças sexualmente transmissíveis, e deficiência que aconteceu em Florianópolis. Eu não vou falar isso porque já foi falado ontem, tá? Então, você já tem uma noção do que é. A outra questão, nesse momento, está acontecendo uma conjectura complicada que tem a ver a política, a conjectura nacional, a conjectura política nacional está esperando essa pauta, essa ajuda, porque ninguém mais está ouvindo falar, mas continua acontecendo. Mães, crianças, com essa condição relacionada a epidemia de Zika, estão sendo desassistidas pelo Estado. O Estado não está apoiando, não há políticas para auxiliá-las com esse epidemia. A pauta do aborto, acontece, está em epidemia de Zika, é uma decisão do feminismo tem que ser, que merece ser discutida, merece ser alocada. Eu acho que uma forma de unificar as pautas do segmento da deficiência, do segmento feminista, é
um campo de estudantes sexuais irreprodutível. O que eu trouxe aqui são duas pautas que tem. Uma tem parte do aborto, a outra tem parte da assistência sexual para pessoas com deficiência, que também é uma polêmica, porque tem a ver vertentes feministas, feminismo liberal, tem o feminismo liberal, o feminismo da esperança, o feminismo radical. O feminismo radical, que é um feminismo abolicionista, já argumentos são contra a prostituição, são contra os trabalhadores do sexo. E aqui no Brasil, é um evento bem isolado, aqui é tímido, não tem muito a contextualizar, mas a movimentação lá fora existe uma movimentação, os países europeus, principalmente, pessoas com deficiência estão reivindicando do Estado, que o Estado pague para serviços sexuais para pessoas com deficiência. Elas querem ter o direito, mas as feministas, abolicionistas são contra, porque elas argumentam que a assistência sexual é uma forma de prostituição latente. Isso é uma questão que precisa ser discutida, sem parar o que é assistência sexual, o que é prostituição e o que é terapia sexual, são coisas diferentes. Tem uma moralidade, então não tem esse assunto que precisa ser discutido e refletido, sem parar. Posso passar? Mulheres com deficiência, aqui, estou falando da realidade brasileira, aqui no Brasil, não faz preventivo, exame do Papa Nicolau, mas é mais em relação às mulheres com deficiência física, pessoas surdas, por exemplo, as dificuldades dela é no acesso à informação, falta de intérprete ou por falta de materiais informativos, que tem alexete, por exemplo. E a outra ponta, que é importante, que a ética feminista do cuidado da deficiência vai dizer que é um lugar central das cuidadoras. Tenho algumas críticas ao próprio movimento da deficiência, porque eu percebo que nós acabamos desqualificando o lugar de fala das mães, das mulheres que são cuidadoras, de achar que o fato delas serem mães, por exemplo, eu já escutei relatos de gente assim, porque teve uma mãe que pediu a palavra para falar que ela achava, para colocar a ponta, que o Estado tem que conceder benefício para a mãe. Eu passei a vida inteira no trabalho, já com tudo, também um filho, eu preciso ser auxiliada pelo Estado. Aí, uma pessoa que tem deficiência assim, não, você não tem direito nenhum, você tem mais, é sua obrigação, seu papel, a maternidade, é sua obrigação de cuidar. É uma forma de violência. Posso passar o que eu estou querendo dizer? Posso passar? O que eu estou querendo dizer que no campo da deficiência aqui no Brasil, não conheço o contexto dos outros países, precisa de polícias, de cuidado para cuidadores. As mães são esquecidas da previdência social. Agora está tendo reforma da previdência, está tendo morte, como é que a gente vai fazer? Vai aproveitar ainda mais a precarização. Posso passar? Na questão das violências contra mulheres com deficiência, Lei Maria da Penha tem um artigo tipo, título 7º, artigo 44, parágrafo 8, que fala assim:
a pena fazia metade e um terço quando se trata de pessoas com deficiência, mulheres com deficiência. Mas isso que atrapalha com o campo da violência contra mulheres não discute a categoria da deficiência. A própria Maria da Penha, ela é uma mulher com deficiência. Ela se tornou uma mulher com deficiência. E decorreu-se uma violência de gênero, disparo de arma. Se tornou. Então, a gente percebe, então tem um incremento da deficiência que não é levado em consideração quando discurso política para coibir, para enfrentar as violências contra a mulher. Eu posso dizer que violência de gênero pode ser modos de produção de deficiência, porque eles podem provocar uma lesão, uma deficiência. Não tem qual é o nome que aparece para esse nome deficiência, é um tipo penal. Lesão corporal gravíssima. O que quer dizer? É deficiência permanece. A lesão é permanece. Eu estou colocando, posso passar? Estou colocando isso para mostrar para você que no campo de estudos feministas, que ainda trabalha com violência contra a mulher, a gente fala que tem duas teorias para explicar a violência contra a mulher. Uma é a violência patriarcal. Outra, a violência da dominação masculina, que é articulada com a violência patriarcal. A terceira forma, a terceira corrente, é violência relacional. Mas essas três formas não explicam a questão da deficiência. Tá? Então, algumas referências que tem estudos sobre violências contra mulheres com deficiência são restritos, porque não sabem fazer a articulação entre três categorias: deficiência, gênero e violência. E acontece violência contra a mulher, as violências contra mulheres com deficiência, na tese de mestrado de uma autora chamada Kersen, as violências contra mulheres, ela diz que está relacionada aos papéis de gênero, nas relações conjugais, provocadas por namorado, por ex-marido, que for, por companheiro. Posso passar? Mas, na minha pesquisa no mestrado, que foi sobre violência contra mulheres com deficiência, nas taxas pelo Horizonte tem uma telegrafia específica. Já tem a pessoa idosa, a pessoa com deficiência. É uma telegrafia, primeira telegrafia do país. É essa, não é a de São Paulo. É essa. Que, nessa telegrafia, conversei com o policial, com os profissionais da telegrafia. Eu perguntei para ele por que vocês resolveram chutar a telegrafia da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Porque vocês resolveram chutar. Aí ele explicou, porque um é gêmeo do outro. Por quê? Porque a violência contra pessoas com deficiência, mulheres com deficiência, não pode ser explicada por essas três teorias que eu acabei de falar atrás. O debate teórico se aproxima mais daqueles debates que envolvem violência contra pessoas idosas, ou seja, envolve contexto de relações com idade. Por quê? Porque pessoas com deficiência idosas, elas canalizam o mesmo contorno abjeto. Estou falando de abjeção, um pensamento como conceito no nosso corpo. O mesmo contorno abjeto daqueles corpos que necessitam de cuidado, para potencializar as suas capacidades. E outra coisa que é como
uma mulher que tem deficiência, sofre uma violência, vai para a delegacia da mulher. A delegacia da mulher diz que não, tem que ir para a delegacia da pessoa que tem deficiência. Mas a delegacia da pessoa que tem deficiência não tem expertise cheiro. Então, os serviços públicos são descontextualizados, não se comunicam, não faz a ponte. Essa foi uma das coisas que eu observei. Posso passar? Então, assim, o que eu observei é que violências contra mulheres pode citar de três maneiras diferentes, ter peças analisadas, com problemas sociais, com ter são violências motivadas por deficiência, ou pode ser contextualizadas pelo cheiro, ou pode citar na construção entre as duas coisas, cheiro e deficiência. Posso passar? Tá. Aí aqui eu vou falar um pouquinho, já estou quase encerrando, tá? Vou falar do local, do movimento específico, falei no começo, é preciso discutir a deficiência com os outros segmentos para possibilitar a deficiência, no sentido de tornar ela uma experiência coletiva. Mas, por isso, eu vou falar do local das mulheres com deficiência, aqui no Brasil. Aqui é movimentação BNT, tem o grupos coletivos solares, tem no Maranhão, tem em Porto Alegre, tem em Goiás, tem em Brasília também. Mas que eu percebo, a primeira vertente, o primeiro de pessoas com deficiência, primeiro foram liderados por mulheres com deficiência, não tinham uma preocupação com a cheta de cheiro. E aqui, neste momento, há uma consciência feminista. Por exemplo, eu participei da votação do coletivo de mulheres com deficiência de Brasília, que as mulheres não queriam colocar a palavra feminista, porque para elas feminismo é um julgamento. Não queriam colocar feminismo, não queriam assentar lésbicas no coletivo, coitadinho sobre, que não queriam assentar lésbicas, então não vou participar, não tem uma consciência de direitos humanos que apaga a diversidade. Então, não tem por que justificar a minha participação no coletivo que só vê direitos humanos apenas para pessoas com deficiência, se olhar a necessidade, se incorporar, se alocar, movimento feminista, mulheres, movimento negro, movimento da luta antimanicomial também, e o movimento de lésbicas, gays, travestis, transições. Posso passar? Agora, neste momento, nós temos uma conjuntura política complicada, mas no governo Dilma, a questão de cheiro estava em processo de construção. Uma coisa que não foi mencionada de manhã é que se a Secretaria Nacional de Polícia para Mulheres estava com essa pauta na certa, de mulheres com deficiência, não a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, mas a Secretaria de Polícia para Mulheres estava com a cheta na mão. Nós realizamos um primeiro encontro no Seminário Nacional de Mulheres com Deficiência, com a parceria da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, mas organizada principalmente pela Secretaria de Polícia para Mulheres. E tem o grupo interministerial do Ministério da Educação, que tem isso aí agora, as diretrizes de atenção às ações de mulheres com deficiência. Mas começou, me desculpe, mas começou, o governo Temer desmontou. Então, isso, para mim, está assim, precarizado, desmontando. Então, a gente tem que fazer um mínimo esforço para recuperar o que ficou. Finalizando, posso passar? Enfim, comércio, CTBS, quanto a gente nasce, tem uma condição de cuidado.
quando a gente morre, a gente ponta com a orelha também. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou seguir para a gente dar sequência e depois, se der, a gente abre mais um tempinho, mas aí já estaremos nos grupos, tá? Eu queria chamar, então, Sérgio Meresman e queria chamar Lucas Manini Muniz para falar com nós outros. Claro. Oi, boa tarde. Eu estava pensando, já tivemos muitas falas e falta um pouco mais como de conversa, não? Vou tentar falar pouco para deixar tempo para as pessoas conversar, intercambiar. 20 minutos. 20 minutos? Ok. E também porque eu acho que tem mais uma imagem depois. Se dá mais uma, aí está. Estava pensando no lema que aparece debaixo do logo do CEDAPS, que a realidade não muda sozinha. Não? Como uma pergunta para todos nós. O que é o que faz mudar a realidade? Não? Quem são os que fazem mudar a realidade? Um pouco o trabalho que vou compartilhar com vocês está pensado desde alguma resposta possível para isso. Como mudamos as coisas? Quem muda essas coisas? Um trabalho que foi feito desde o Instituto Interamericano sobre Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo. É uma organização que foi criada aqui no Rio por ativistas do movimento de pessoas com deficiência. Nossa querida Rosângela Berman Bieler criou os Centros de Vida Independente aqui e criou o IDI como um espaço de encontro entre ativistas, militantes e profissionais que vinham da área de direitos humanos e que estavam também procurando levar o conhecimento e a experiência acumulada no campo da deficiência a outras áreas e trazer também experiências e conhecimento de outras áreas de militância e de luta para o campo da deficiência e gerar esse encontro. E sempre pensamos o IDI como um espaço de encontro, como um espaço de conversa, de encontro entre pessoas com e sem deficiência. A meta, que é um movimento de jovens, que nós venimos trabalhando já faz 5 anos, um ponto de encontro entre jovens com e sem deficiência, para pensar juntos uma agenda de incidência nas políticas públicas, de incidência nas escolas, nos centros de saúde, nas organizações e de mudança nesses âmbitos. Uma das primeiras coisas que a gente precisa para ter uma teoria de mudança, uma teoria de câmbio, uma estratégia de mudança é ter uma linguagem em comum. E eu acho que esse é um dos desafios mais básicos e mais complexos que a gente tem, encontrar uma linguagem em comum. Eu falava com o Lucas ontem, uma linguagem comum entre surdos e ouvintes. Isso que parece uma coisa simples, não é simples. E se você não encontra um ponto de linguagem comum entre surdos e ouvintes, tem muito mal-entendido o tempo todo e tem muita barreira de comunicação o tempo todo. Só aqui estamos falando várias línguas, espanhol, portunhol, português, libras, língua de sinais do Uruguai. E tem um campo aí de encontro e de desencontro permanente. Quando nós começamos a gerar esse projeto que agora vou apresentar, que Lucas vai apresentar, de decímelo a mim, o primeiro esforço foi sobre palavras, sobre definir uma linguagem e definir palavras em comum. Só um exemplo que eu pensei agora no almoço. Como se diz que uma pessoa é virgem em libras? Como tem, que sinais tem para dizer que alguém é virgem? Desculpa? A ver, explica para a gente. Tem pessoas que compreendem assim,
Tem pessoa que usa também. Não entendi a diferença entre as duas sinais. Uma sim, ok. E a outra? Essa pessoa que sabe realmente Libras. E alguma, dependendo do contexto, significa apertado. Fechado. Tipo fechado, não? É engraçado. Lucas, como é em língua de Uruguai, de sinais? Essa sim. Que interessante, não? Porque está aí tapando aí uma coisa que parece que só as mulheres são virgens, não? Os homens, a virginidade é um assunto de mulheres, aparentemente, de acordo à língua de sinais. Eu perguntei essa coisa faz um pouco tempo em Espanha. Como você diz em língua espanhola de sinais virgem? Alguém é virgem? Assim. Muito bom também. Mostra a cultura também de Espanha, não? Claro. Esse trabalho foi pensado sobre as palavras, sobre a comunicação e o que acontece quando um profissional de saúde quer se comunicar com um surdo. Fizemos esse projeto em 3 países. Eles são os surdos que coordenaram o trabalho em cada país, em Uruguai, em Argentina, em Costa Rica. São 3 línguas de sinais diferentes. E nós criamos isso pensando na produção de materiais de comunicação, de educação e de informação sobre gênero, sobre prevenção de embaraço, de gravidez indesejada e infecções de transmissão sexual, e sobre direitos sexuais e reprodutivos. E produzimos uns materiais muito lindos que agora eu vou compartilhar com vocês, que criaram com um aplicativo de realidade aumentada, mensagens em língua de sinais de cada um desses países, em áudio e em texto, para que todos pudieran discutir e conversar, pessoas com deficiências, sem deficiências, sobre esses assuntos, intercambiar ideias. Mas, de alguma maneira, de algum jeito, a criação desses materiais, que foram muito inovadores e trouxeram também, aprendimos muito, porque conseguimos usar tecnologia, que é uma área que de muita expansão nesse momento, e a tecnologia, fizemos isso já 3 anos atrás, e trazer a tecnologia para uma intervenção de promoção de saúde comunitária. Mas, detrás da criação desses materiais e do uso da tecnologia, nós tínhamos um objetivo que eu acho muito mais grande que esse, que é a formação de líderes jovens como promotores de saúde em sua língua, em sua comunidade, e a formação deles como multiplicadores e como lideranças em suas redes, em suas organizações. E um pouco que eu vou mostrar agora um vídeo muito breve, onde eles contam, os próprios jovens apresentam essa experiência, e depois o Lucas vai falar mais um pouco sobre como ele vê o impacto desse tipo de experiências. Vamos para o vídeo, por favor. IDI y UNFPA presentan. Hola, me gustaría primero contarles quién soy. Mi nombre es Julia, mi apodo Balmita, y mi nombre en señas es este. Desde el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo se conformó el grupo Meta Juvenil, donde nosotros somos parte. Meta Juvenil es un grupo compuesto por jóvenes activistas con y sin discapacidad de diferentes países de Latinoamérica, como Argentina, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Perú y República Dominicana. El IDI trabaja desde el año 2011 con las comunidades sordas, generando varios materiales y en la producción de materiales sobre salud sexual y reproductiva y VIH. Durante el año pasado, 2016, junto con el IDI y el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, realizamos el proyecto Decímelo a mí. Decímelo a mí
Derechos sexuales en lengua de señas. Este proyecto, Decímelo a mí, se realiza junto a 3 personas dentro de la comunidad sorda en 3 países: Argentina, Costa Rica y Uruguay. Los 3 países trabajamos en este proyecto con gran compromiso y entusiasmo. Eso es lo más importante, las ganas de lograr mejorar la calidad de vida de la comunidad sorda. El objetivo del proyecto es promover el acceso a las personas sordas sobre el tema de salud sexual y reproductiva en lengua de señas. El proceso de trabajo comenzó investigando los materiales existentes sobre educación sexual que fueran inclusivos de la población sorda. Para ello, los 3 países nos comunicamos e intercambiamos por videollamada. Te lo mostramos. La metodología de trabajo fue que cada país tomara un aspecto de la sexualidad en mayor profundidad y luego unificar. La idea fue dividir Uruguay con género, Argentina con sexualidad e intimidad, Costa Rica con comunicación familiar y diversidad. Nosotros en Argentina asistimos a un campamento de sordos en Córdoba con más de 60 jóvenes y tuvimos un intercambio muy importante. También realizamos un taller en la Escuela Secundaria Integral en Capital Federal. Haber realizado estos talleres fue muy importante y una gran oportunidad para los jóvenes sordos, quienes se expresaron acerca de lo que pensaban y desconocían en su propia lengua, dándonos así herramientas para orientar nuestro trabajo. Primer taller en el 4º Campamento Internacional de Sordos, 17 de junio de 2016, Agua de Oro, Córdoba. Segundo taller en el Instituto Integral de Educación, 30 de septiembre de 2016, Capital Federal. En estos talleres de mucho intercambio, obtuvimos las herramientas que nos ayudaron juntos a pensar y desarrollar materiales físicos y un blog. Sabemos que estamos viviendo una época en la que nos ayuda mucho el uso de nuevas tecnologías, permitiendo que la información sea de gran alcance. Esto nos da a las personas sordas, tanto hombres como mujeres, accesibilidad, derechos, nos da independencia a través del uso de celulares, el contacto cotidiano con las redes sociales, que logra que las personas sordas seamos más independientes y podamos expresarnos libremente, desarrollarnos en forma autónoma y la posibilidad de acceder a la información. Así es que, aprovechando los avances tecnológicos, pensamos en el armado de afiches impresos a través de los cuales con un dispositivo se escanea la imagen y estos afiches reviven en lengua de señas, el propio idioma. ¿Pero cómo es esto? Te mostramos un ejemplo de uso. Descarga la app FARST, Realidad Aumentada Interactiva. Probalo ahora, Realidad Aumentada en Lengua de Señas. Disponible en el App Store y en Google Play. Nuestro objetivo es hacer difusión a todos los institutos que tengan contacto con la comunidad sorda. Insistiremos a los gobiernos para que nos vean, que sepan que las personas sordas debemos conocer nuestros derechos sexuales en forma igualitaria, que queremos continuar con esto y mucho más. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros y ver nuestro blog para más información. Me gustaría agradecer a IDI, UNFPA, a los compañeros que trabajaron y colaboraron con nosotros, al Instituto Integral por abrirnos sus puertas. Muchísimas gracias a todos. Decímelo a mí, Argentina. Julia Balmarrosa, referente sorda. Cecilia Mealia, intérprete LSA. Uruguay, Germán Tourón, referente sordo. Cecilia Prieto, intérprete LSU. Costa Rica, Irene Cohen, referente sorda. Magalí Fernández Quesada, intérprete del ESCO. Diseño web, Mariana Capurro. Coordinación, Judith Meresman. Supervisión técnica,
Idi Sergio Meresman, UNSPA, Juan Meré, Anja Sleten y Paula Antesana. Agradecimientos: Lucía Pietranera, Solange Aimone, Juan de López Maquio, Subcomisión Juvenil, Unión Sordomudos, Organización Cordobesa Lucía, de Córdoba. es una compañera de Argentina que participó en el proceso, nos tenía que acompañar y no fue posible a último momento tenerla con nosotros. Un poquito el mensaje que quería plantear era, bueno, acerca de cómo se logran las mudanzas y cómo llevar la discusión y la conversación sobre derechos a los lugares en donde las personas estudian, viven y trabajan. Y pedirle a Lucas que nos cuente un poquito su experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Lucas, tengo 20 años y soy de Montevideo, de Uruguay. Yo, Sergio y Cecilia, junto con Agustina, que es de Montevideo, estuvimos trabajando y preparando la presentación esta de hoy. Y lo hicimos por videollamada. Y bueno, la verdad que al principio fue muy difícil, nos encontramos con un montón de barreras para comunicarnos, porque, por ejemplo, en la computadora de Cecilia no funcionaba el audio, a Sergio se le apagó el celular, se le quedó sin batería, no se veía bien la imagen, internet no funcionaba bien. Bueno, hubo un montón de barreras tecnológicas en este caso y bueno, intentamos buscar una solución para poder comunicarnos bien y al final lo conseguimos, logramos preparar y comunicarnos y eso la verdad que da mucha satisfacción. Y quiere decir que la comunicación entre sordos y oyentes a veces no es fácil, no se logra, pero lo importante es, por ejemplo, que haya un intérprete para poder lograr esta comunicación o que la persona con la que te vas a comunicar oyente sepa, aunque sea básicamente lengua de señas, y eso es lo que hace que te puedas comunicar. Bueno, perdón. Perdón, se me trancó. También el tema de la educación sexual para los sordos es un tema muy complicado, porque la familia de las personas sordas no saben lengua de señas, o para ir al médico muchas veces no tienen intérprete, y eso hace que sea muy complicado. Pero es la única opción que hay, que la persona sorda, para encontrar información, la única opción que encontramos es entrar a Internet y buscar información en Internet. Y a veces la información que encontramos en Internet no es real, no es verdad, tiene muchos errores. Entonces, las personas sordas no tienen información, creen en muchos mitos o información errónea. Por ejemplo, voy a contar un ejemplo, en tercero. Cuando yo iba al liceo, en educación secundaria, en tercer año, entre mis compañeros sordos, se creó un rumor que si mantenías sexo anal, te crecía la cola. Ese era el rumor. Y yo decía, me parece raro, y me fui a hablar con una profesora de biología y me acompañó un intérprete. Y le pregunté si era verdad este mito, o sea, lo que se estaba diciendo, y me dijo que no era verdad. Y yo fui y le avisé a mis compañeros que era mentira. Y ellos lo habían visto en Internet y lo tenían como prueba el haberlo visto en Internet. Y eso es un ejemplo de un concepto errado y de información que puedes encontrar en las redes. Y entonces deben existir talleres de educación sexual en lengua de señas junto con un intérprete o un médico que te pueda asistir junto con un intérprete, para enseñar educación sexual en lengua de señas. Eso es fundamental. O que la familia sepa lengua de señas también. También otro ejemplo, una amiga sorda tenía una pareja oyente. Y bueno, tuvieron relaciones sexuales y la muchacha le preguntó a la pareja si había usado preservativo.
La pareja le dijo que sí, que no se preocupara, pero en verdad no había usado preservativo. Y ella no se dio cuenta y quedó embarazada. Entonces, mi amiga le quería preguntar a la familia, pero no podía porque la familia no sabe lengua de señas, tampoco aceptan la lengua de señas en su familia. Quería ir al médico, pero no tenía intérprete, no sabía cómo preguntar, cómo pedir un intérprete, ella tampoco. Y al final terminó teniendo el bebé. El problema en esta situación es que la familia o el entorno en general no sabe lengua de señas, ella no se podía comunicar con su entorno y tampoco sabía sobre sus propios derechos, no sabía que tenía derecho a llamar a un intérprete. El Estado es responsable de brindar un intérprete, pero ella no sabía de ese derecho. Y bueno, eso. Y bueno, algo más. Las personas sordas, los jóvenes sordos, ¿cómo pueden descubrir sobre sus derechos? ¿Cómo pueden saber sobre sus derechos? Una de las maneras es entrar a esta página de Decímelo a mí y ver los videos completamente en lengua de señas y pueden saber en profundidad sobre sus derechos en su propia lengua. Este tipo de actividades está bueno difundirla entre los jóvenes sordos. Eso. Le pedí a Lucas que contara algunos ejemplos, que contara un poquito de la experiencia, de su experiencia en el liceo donde estudia y la experiencia de sus amigos y de esa comunidad, porque creo que a veces hablamos de algunas cosas como infantilización de las personas con discapacidad, un poco en abstracto, o un poco teóricamente, o hablamos de exclusión de la educación sexual, también, como todas esas historias que Lucas compartió son el efecto de la infantilización, del rechazo a la sexualidad de las personas con deficiencia, de la exclusión de la educación sexual de las instituciones donde están los adolescentes con deficiencia y del miedo que tienen las familias a abrir la conversación sobre estos temas que implican pensar un proyecto de vida autónomo para sus hijos. Y es algo que no todas las familias se atreven a pensar cuando hay un niño o un adolescente con deficiencia en la familia. Así que un poco el trabajo que hicimos era abrir esa conversación, encontrar las palabras para poner esa conversación en las escuelas, en las instituciones, en los campamentos y en las familias de la comunidad sorda, como una manera de hacer una pequeña contribución a esta lucha que estamos desarrollando. Gracias.